nossa aula extra com o intuito de acrescentar informações a respeito da aula anterior ou do módulo anterior. Vamos falar do elemento metal e mais um pouco do elemento fogo. Falando um pouquinho mais do elemento metal ou do biotipo metal, nós vamos encontrar um sujeito muito fechado, muito introspectivo e que tem uma sensibilidade energética muito grande. O elemento metal, como ele é o responsável pela troca de energia entre um meio e outro, através daquela função da essência pô, ele vai ser o responsável pela respiração, que é a troca de energia, e também pela defecação, que faz a mesma coisa. E a pele, né, também vai realizar essa troca entre o meio externo e o meio interno. Energeticamente, o elemento metal ele se torna uma pessoa suscetível, sensível, permeável às energias externas, desenvolvendo assim a sua intuição. Eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem bem como é uma intuição metal, uma intuição madeira. A intuição madeira é uma intuição mais racional, uma intuição mais evoluída, uma intuição de informações, pois ele está sempre em busca de algo novo. Já a intuição do elemento metal está mais relacionada a uma condição do ambiente, de como esse ambiente se apresenta para ele, se é um ambiente positivo, negativo, se ele tem ou não afinidade com esse ambiente. Então entendam bem a partir desse raciocínio. O sujeito metal, ou até mesmo a essência pô, lhe fornece condições de farejar aquilo que é positivo ou negativo. E diante desta ideia, você pode entender qual é o seu nível energético a partir da análise do ambiente externo que você convive. Então, logo, se você frequenta lugares escuros, se você frequenta lugares com odor estranho, se você se mantém desta forma, ou até mesmo o seu quarto, o seu banheiro, a sua casa está suja, e você se mantém dessa forma, é sinal que a sua energia combina com essa situação, combina com essa qualidade. E tudo isso fornecido pela essência pô. E o elemento metal, o temperamento metal, ele é muito sensível a essas condições. Agora vamos pegar o lado contrário, o lado positivo. Quando ele está energeticamente equilibrado e chega no ambiente negativo, ele não consegue ficar. Daí é dito que ele é chato, enjoado ou rabugento. Por quê? Porque ele é muito sensível. A essência pô lhe dá essa característica de sensibilidade energética muito aguçada, e esse aguçamento energético lhe oferta uma certa condição de rabugice, principalmente se ele estiver equilibrado. Então é um contraposto, né? É um paradoxo muito grande. O cara equilibrado é rabugento. Tudo isso depende da maneira de se analisar, entende? Por isso que criticar as pessoas é muito complicado, porque você não sabe da realidade interna. Ele simplesmente é uma pessoa sensível, que se ele estiver num ambiente onde há um odor que ele não gosta, ele não fica. Então ele não é chato, ele apenas está cuidando do seu próprio equilíbrio. Claro que o melhor seria aquela condição da adaptação. Aquele odor, aquela energia estranha, negativa que lhe ofende, você entende que por aquele instante, aquele momento, ele deve permanecer ali porque é necessário. Isso é óbvio que é o melhor. Mas, enquanto nós não temos o melhor, vamos ficar com o bom. Que é essa situação de entender o poder de escolha dele. Então, o temperamento metal se faz com essas características, vamos dizer, secundárias, e a sua intuição, uma intuição mais instintiva, quando comparada com a intuição da madeira, tá ok? A intuição da madeira é mais racional, com ideias mais evoluídas em si. Seguindo, esse sujeito metal, com essa hipersensibilidade, e caracterizado também pela rabugice, quando desequilibrado pelo negativismo, todas essas características amadurece uma outra que vai determinar o modo dele se relacionar enquanto casal, seja homem ou seja mulher. O temperamento metal, na maioria das vezes, cria dois ambientes
de interação com uma outra pessoa, seja do mesmo sexo ou seja do sexo oposto, quer dizer, seja um casal homossexual ou não, isso não importa, o que importa é a questão do casal em si, que é, se ele estiver desequilibrado, ele vai criar uma única relação a vida toda e utiliza o parceiro ou parceira para vomitar todos os seus problemas. Ele vê o parceiro ou parceira como uma questão negativa e ele obriga essa pessoa a escutar todos os seus problemas e não assume a relação, engraçado. Ele nunca vai assumir a relação, nunca vai querer casar e sempre vai preferir morar sozinho. Ou ao contrário, em desequilíbrio, ele vai ficar solteiro para o resto da vida. Eu posso ter esse tipo de comportamento, como são características secundárias, presente também em outros biotipos, como por exemplo madeira, fogo, terra ou água, a partir do momento em que ele tem em desequilíbrio a essência pô. Então, de novo, o elemento metal, o temperamento metal, ele pode apresentar um tipo de relacionamento negativo, sujo, insatisfeito, onde ele passa a vida toda com uma mesma pessoa, mas nunca assume, e no segundo momento, também desequilíbrio, ele não se relaciona, ele permanece solteiro para o resto da vida. É o famoso misantrópico, aquele sujeito que vê o mundo cinza e deixou de acreditar na bondade humana, deixou de acreditar no ser humano em si. Então, apresentadas essas características secundárias do elemento metal, é importante também deixar claro que é um sujeito com uma inteligência rara, é um sujeito observador, que estará sempre atento às condições do ambiente. É um investigador nato, seria a melhor palavra. Tá ok? Seguindo a nossa linha de trabalho agora e de raciocínio, vamos falar do temperamento fogo, também dizendo algumas características secundárias. É importante dizer que a sensibilidade maior do fogo tem relação com a exposição da sua intimidade. No momento em que ele está eufórico, empolgado, agitado, a sua mente trabalha num movimento e numa velocidade muito grande, e essa velocidade excessiva impede que a racionalidade tome conta da situação. Então logo ele fala demais. E quando ele começa a falar demais, ele se expõe muito. E essa exposição excessiva da sua intimidade vai lhe ofertar uma arma contra ele mesmo adiante. Quer dizer, ele fala muito dele para as pessoas, ele oferece muito da sua intimidade para todo mundo e depois essas pessoas vão lhe criticar ou até mesmo vão lhe posicionar mediante aquilo que ele falou. Para você ter uma ideia, ele nem lembra que falou aquilo. Então ele se expõe demais e essas pessoas utilizam isso como uma arma. Essa intimidade, então, vai lhe ser usada contra posteriormente. Aí, no momento em que ele oferece todas essas informações aos outros, e isso é lhe ofertado como uma arma, ele se fere. Por quê? Porque ele é muito emocional. Essa emocionalidade excessiva vem do elemento fogo, que o coração, segundo a medicina chinesa, toma conta da mente emocional. E essa mente emocional está pronta para ser demonstrada com choro, com grito e com euforia. É importante para esse tipo de temperamento pensar a respeito do que fala. É importante pensar antes de falar. É importante entender que o excesso de intimidade oferecido pode lhe causar danos. Ok? Da mesma forma, é interessante que ele, elemento fogo, ou temperamento fogo, pense antes de se relacionar. Por quê? Porque como ele é muito agitado, muito eufórico, ele precisa de muita dopamina para sobreviver. Ele quer estar sempre eufórico. E essa vitamina, chamada euforia, para ele é uma vitamina, precisa ser recompensada. E se não houver a recompensa, ele vai cair em desgosto, criando outro problema emocional. Então nós temos duas situações até agora. Nós temos um primeiro sujeito que fornece intimidade a todo mundo, essas pessoas que receberam as informações criticam, e ele fica sabendo e se fere, ficando assim chateado, produzindo patologias emocionais. No segundo instante eu tenho um sujeito eufórico que vicia nessa euforia e fica dependente dela. Daí ele entra numa onda de drogadição. É o temperamento mais fácil de ser drogadito. E é o elemento, quando desequilibrado em qualquer temperamento, que vai causar, que vai impulsionar a drogadição. Então, repetindo, a drogadição será percebida em maior quantidade nos elementos ou no temperamento fogo. E, ao mesmo tempo, a drogadição
de qualquer outro temperamento será causada pelo desequilíbrio do fogo. Por quê? Porque eu dependo da euforia para sobreviver. Inclusive, existem casos onde você trata o paciente do temperamento fogo, de temperamento fogo, tira essa euforia, acalma a sua mente e ele fala para você que você tirou a única ferramenta que ele tinha para viver. Acabou a graça da vida dele. Esse temperamento fogo agitado pode ser facilmente viciado. Tá ok? Quando eu falo em vício, é importante até acrescentar que o temperamento metal tem muita tendência a ter o vício em cocaína. Ah, todo mundo que cheira cocaína é metal? Não. Mas o metal, se ele tiver que escolher um vício, a cocaína será o vício dele. Por quê? Porque, primeiro, que a cocaína é consumida pelo nariz. Segundo, a cocaína vai para o pulmão. E terceiro, a cocaína libera substâncias que ele não tem. Essas substâncias fornecem essa introspecção. Então, quando ele está muito introspectivo, quando ele tiver essa característica muito enraizada, ele sente falta de interagir. E a cocaína seria uma droga que vai fazer ele ter essa interação. Já voltando ao fogo agora, o que ele mais consome também é a cocaína ou o álcool. O álcool é um tipo de droga que ele vai se abusar muito para lhe fornecer aquela descontração que ele não tem mais por estar doente em sua essência Shen, causado pela instabilidade emocional. Então, eu posso concluir a partir de agora e fechar essa aula extra que a instabilidade emocional é a causa inicial do drogadito, da drogadição, da busca da droga, independente do temperamento. E para que não fique dúvidas, entenda. A biotipologia vai te mostrar aquilo que você tem predisposição a partir do início do momento da gênese da matriz dada pela necessidade, que desdobra para construir uma patologia orgânica. Isso aqui é você. Mas eu não quero dizer e não posso afirmar em momento algum que, mesmo não tendo um determinado temperamento, que eu não vou sofrer o desequilíbrio daquela essência. Vou dar um exemplo. Eu sou terra, estou com 150 quilos, vou fazer uma cirurgia bariátrica. Emagreço 80 quilos em 6 meses. Daqui 3 anos eu ganho mais alguns quilos e venho para 110. Quer dizer, não adianta eu pensar que terei um biotipo magro se eu não tenho nenhuma característica a nível consciencial, nenhum traço de temperamento de um biotipo magro. Eu não mantenho essa perda. Se eu mantiver essa perda bem, saudável, equilibrado, aí é uma outra história. Em resumo, basicamente nós temos que entender que o seu temperamento relaciona-se, cria aquele biotipo. Eu tenho um biotipo que chama mais atenção a partir da avaliação biotipológica das partes. E esse biotipo que chama mais atenção é aquele que talvez eu irei tratar. Mas eu não posso pensar que eu não estarei desequilibrado em um outro elemento, porque eu estarei. Não existe nada específico só para aquele indivíduo ou para aquele temperamento. Mas entendam, o biotipo é o causador inicial primário de qualquer patologia. Depois vem as questões secundárias, terciárias, e aí assim segue. Um exemplo clássico é aquela situação onde você tem lombalgia, mas não é água. Aquela outra situação onde você é nervoso, mas não é madeira. Então vem a célebre pergunta: você é nervoso ou você está nervoso? O é nervoso faz parte da sua estrutura. O estar nervoso faz parte do seu comportamento apenas. Entende? Fechando a aula extra, eu quis trazer essas características importantes para a gente continuar aprendendo sobre a biotipologia. Um bom estudo a todos e até a próxima.